Voltando. Agora sim, vamos lá, vou colocar de novo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Opa, deixa eu só ajustar aqui, gente. Esperar a doutora Marilis entrar, que agora a internet vai funcionar. Vamos lá, deixa eu chamá-la. Deixa ela entrar aqui pra gente falar. Opa, ainda não entrou, deixa eu aguardar ela entrar. Quanta gente, que legal. Cadê a doutora Marilis? Bom, para quem já está entrando, vamos lá, né? Deixa eu só passar para vocês o que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos falar sobre homeopatia e a gente vai falar dentro do contexto homeopático de uma escala que todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender, quer saber quer conhecer as nossas vivências, né? Questão farmacotécnica, que a doutora Maria... Eu vou passar para vocês a minha vivência clínica, né, fazendo uso da homeopatia, usando LM. Estou chamando aqui a doutora Marilis, vamos ver se a internet dela agora ajuda. Olha lá, agora ficou bonita, agora está ficando bonita. Estamos te vendo, Marilis. Ah, eu estou tentando. Não, a gente está te vendo. Tá bom. Então... Deu certo. Ó, já tem gente colocando aqui a Marilis que é apaixonada por LM, então tá fácil, hein? Tá fácil, vamos lá. Tá fácil. Então, assim, ó, como que a gente vai falar sobre homeopatia, né, dentro da questão da OLM? A doutora Marilis vai trazer para a gente toda a contribuição que ela tem com relação à parte histórica do LM, a parte de farmacotécnica, e eu vou contribuir aí para a vivência de vocês do meu uso clínico, né? Em que situações usar, como Hahnemann usar. Então, essa é a nossa intenção. Vamos fazer de tudo, porque a gente só tem uma hora. Então, até a gente conversou e falou assim, meu Deus, para falar de LM, a gente vai levar umas 5, 6 horas no mínimo, né? E a gente vai ter que condensar isso até uma hora. Então, assim, agradeço muito, Marilis, por você ter aceitado, né, participar aqui para a gente poder falar desse assunto tão interessante. Seja muito bem-vinda. Agradeço o convite, essa possibilidade de estar com você, com tantos colegas interessados, alguns que sabem muito também. Eu vi a Ilza por aí, ela acompanhou muito esse trabalho lá atrás. E realmente é pouco tempo, né? Mas o que eu acho é que a gente pode marcar outros encontros se houver interesse, certo? E aí detalhar mais, por exemplo, questões da farmacotécnica, questões da posologia e questões da clínica também, né? Exato. Então, eu acho que hoje pode ser um primeiro bate-papo. Com certeza. E me conte a sua experiência, né, a parte histórica de LM, o que você pode falar para a gente? Na verdade, tem a minha história, né, que começou lá atrás, quando uns colegas que haviam feito o mesmo curso que eu, o curso do Dr. Galvão, né, aqui em São Paulo, do grupo Benoamir, chegaram e falaram assim que, na verdade, eles estavam virando o órgão de cabeça para baixo, estudando de todas as maneiras, e eles viam em Hahnemann, na 6ª edição, uma promessa de uma cura rápida, suave e duradoura. E eles não tinham isso na prática. Então, eles falaram, a gente não sabe mais o que fazer, então resolvemos ver se a questão está no medicamento. Quem sabe é isso que vai fazer a diferença. E apareceram lá na farmácia porque eu havia feito o curso junto com 2, 3 colegas com os quais esses outros estavam também. E foram ver, aí eu vi, podemos entrar, naquela época eu podia entrar no laboratório, né? Hoje é muito mais segregado. E aí, com eles, abri as gavetas e eles falaram, nossa, mas por que estão saltadas, né? Por que os glóbulos são irregulares? E aí, eu, com os olhos deles, olhei para aquilo e falei, nossa, isso não está legal. Vamos fazer de novo? Vamos, mas como é que a gente vai fazer? Tem uma série de dificuldades. A gente ajuda, vamos tentar?
E assim foi feito, né? Então, eu já citei a Ilza, que eu não sei se ela está aqui mesmo ou não, mas foi uma pessoa que ajudou demais, participou demais nesse momento. A Andréa, que não é farmacêutica, mas só falta o diploma para ela. Então, a gente refez todo esse trabalho e depois a gente se tornou paciente desses médicos, começamos a ouvir os casos clínicos deles, nos tornamos pacientes. Então, foi um trabalho, eu considero o trabalho da minha vida de homeopata, né? O trabalho mais importante, aprendi muito sobre isso. E do ponto de vista histórico de Hahnemann, a 50 milesimal tem uma questão muito interessante. Eu fiz um outro vídeo, né, no YouTube, está? Sobre como foi a sexta edição. Então, Hahnemann pegou uma quinta edição, riscou, adicionou, arrancou pedaços, e isso virou a sexta edição, que ele nunca chegou a publicar em vida, né? E ela, depois da morte dele, esse livro todo corta e cola, e copia, e risca, ele ficou engavetado durante quase 100 anos, de maneira que ele ficou desconhecido por gerações de homeopatas, tá? Então, foi desconhecido por Kent, por exemplo, todos os homeopatas que o seguiram, né? Então, isso fez com que ficasse uma coisa, quando surgiu, que negócio esquisito é esse? Vai ver que nem é Hahnemann, invenção, ele já estava gagá, foi a viúva que escreveu e tudo isso. Mas esse próprio grupo que chegou na farmácia acabou desenvolvendo muito estudo e é muito fácil de compreender que tem toda uma evolução da quinta para a sexta edição, da centesimal para da centesimal para 50 milesimal. E dessa maneira a gente vê que não foi invenção, que não é coisa da viúva, ela podia estar junto, né? Sim. A gente vê, inclusive, a letrinha, a caligrafia de Hahnemann, a gente vê a caligrafia de Melanie, né? E, então, tem uma história, tem um motivo de ser, e quando a gente percebe isso, e percebe que Hahnemann trabalhou uma vida inteira, que foi uma vida longa, e chega no fim da vida, ele escreve que aquele é o melhor método de dinamização, ou seja, para ele é o máximo que ele chegou em termos de medicamento. A gente tem que pensar que ele estava criando uma terapêutica nova, né? Uma maneira de pensar clinicamente, mas ele também estava criando um medicamento novo. Um medicamento, como você sempre falou muito bem, que provoca sintomas, um medicamento que tem que ser muito diluído. Mas se for diluído demais também, onde foi parar o efeito dele? Ele tinha todas essas dúvidas. E aí, as agravações também. Então, o que ele persegue no final da vida é tratar muito mais do que doenças agudas, tratar as doenças crônicas. E para esses doentes crônicos, eles não podiam agravar. E eles mesmo assim tinham que ter uma cura rápida, suave e duradoura. E foi o que esses homeopatas chegaram pedindo, perguntando sobre onde estava o erro, onde estava o engano. E aí a gente acabou concluindo, e quando a gente refez os medicamentos com a ajuda deles, percebemos que eles passaram a usar de maneira diferente. Então, muitos homeopatas faziam pulos, saltos, então iam para 30, para 6, para 30, e então eles passaram a usar a 1, LM1, LM2, LM3, LM4, uma em uma, e também a gente percebeu nessa época, que tínhamos que guardar LM1 para evitar que se acabasse os estoques. Sim. Então, começar a partir da 2, 3, 4. Desculpa. Então, toda essa história, né? Quer dizer, eu falei da minha história com a LM, da nossa história, da empresa, que também chegou a outros farmacêuticos, e a história de Hahnemann com as LMs. Não, e essa questão, né, claro, daqui a pouco eu vou abordar a parte clínica, e esse sequencial de 1 em 1 de LM
é extremamente importante e faz todo sentido dentro do contexto clínico, né? Porque eu já até vi que tem uma pergunta aqui falando se o uso, né, das dinamizações é parecido com CH. E CH é muito mais o protocolo usar 6, 30, 200, coisa que na LM não. A LM a gente precisa fazer galgando um a um, para que a gente possa realmente visualizar o resultado e determinar, inclusive, quando é a parada do medicamento, né? Porque senão você pode ter algum comprometimento uma vez, né? Como eu gosto sempre de falar, o medicamento ele tem o poder de fazer a doença artificial. E enquanto ele está entrando no meu organismo, ele está fazendo essa ação. E quando o paciente não precisa mais dessa ação, eu preciso cessar. Então, ter esse mapeamento do melhor momento da parada do medicamento ajuda demais quando a gente vai galgando um a um dentro do contexto do LM, né? Certo, e exatamente a riqueza da LM, né? Você poder ir empurrando o paciente, ou ele ir caminhando em direção à cura, passo a passo. Ele pode ir um pouco mais rápido, você consegue fazer isso. Ele precisa ir um pouco mais devagar, você faz isso. O ajuste é mais fino, né? Se você dá uma centesimal e volta daqui 1, 2 meses, e uma potência alta para uma dose única, para garantir que haverá um efeito, é fácil que aconteça uma agravação. Diferente da LM, por isso assim, não agrava, não é que não agrava, mas você pode fazer um manejo muito mais tranquilo, um manejo que o paciente vai inclusive aprendendo depois de um certo tempo, e ele mesmo já fala para você, olha, aconteceu isso, estava assim, então eu tomei dessa maneira. Né? Exatamente. Eu estou vendo aí, doutor... Desculpa. Estou vendo a doutora Lívia falando método fácil, replicável, sem agravação. Ela é uma das médicas que tem usado bastante, inclusive em rede pública, inclusive com pesquisas. Sim, sim. O que a gente percebe do contexto do LM, aí até assim, eu acho importante, né, falar de um livrinho que a gente ama, né, o Organon, que eu até deixei aqui do meu lado, né, o parágrafo 270, né, depois quem quiser se aprofundar mais, é ele que vai falar do desenvolvimento dessa metodologia tão importante e que eu quero ressaltar dentro do contexto clínico, que o Hahnemann, ele fala que com a conquista dessa observação do LM é onde ele consegue encontrar todo o poder da força medicamentosa não material daquele medicamento. E ele até escreve que não é percebida pelos nossos sentidos, né? Então não vai estar dentro do contexto dos 5 sentidos, mas é só nessa dinamização que ela vai ter a ampla capacidade de desenvolver e influenciar as partes que estão penalizadas, as partes que estão fragilizadas. Mas o grande X, né, que eu falo, né, que você falou perfeitamente, que eu vejo isso no meu dia a dia na clínica, é que com ele, com esse método, a gente consegue efetivamente o que Hahnemann queria, que é a cura rápida, suave e permanente. E ele destaca, inclusive, né? Aí eu vou entrar um pouquinho nesse contexto que vou te puxar para me ajudar numa outra questão. Quando ele usa o LM, ele fala o seguinte, que em altas dosagens da antiga dinamização, né? Que a antiga dinamização é em centesimal, né? Ele até coloca de 1 para 100, ele consegue a rapidez. Ele consegue isso, só que a resposta é muito robusta, é tempestuosa daquele organismo, é muito intensa. Com o LM, ele conquista essa rapidez, mas ele conquista a suavidade, né? E aí aqui cai por terra, né, Marilis, aquele grande mito da homeopatia que tem que sofrer muito para melhorar, né? Não, e não... Cai em outros mitos, mas sem dúvida, o sofrer é um deles, não tem sentido. Simples, ele coloca muito bem que é sinal de dose muito elevada se os sintomas pioram, exacerbam, né? Ou seja, não tem que sofrer. Esse sofrimento não é de Hahnemann. E eu acho também que o que você falou traz uma ligação com a farmacotécnica. E nós duas, como farmacêuticas, podemos entender que quando você
o que o Hahnemann, o que ele procura? Ele procura uma diluição muito maior, ele procura um afastamento da matéria. Então, se a gente simplificar, que a história não é bem assim, mas vamos dizer que a cada passo, em vez de diluir 1/10, como a decimal, 1/100, como a centesimal, ele dilui muito mais, vamos dizer, pelo menos 1/50.000. E a primeira vez também que ele faz 100 sucções. Antes ele fazia 2, 10 ou mais, mas agora ele faz 100 sucções. E antes ele fazia sucções moderadas, e agora ele faz 100 fortes sucções. Ou seja, ele contrabalança o poder da sucção, que passa a ser 100 fortes, né? Com o poder, com a diluição muito grande, com o afastamento da matéria, eu vou usar uma palavra sem uma conotação de conceito expressamente, mas como uma sublimação da matéria. Tá? E para isso ele precisa de uma energia mais forte. Ele dilui mais e ele dá uma energia mais forte, 100 sucções fortes. Alguns podem falar, mas a gente não faz 100 sucções para centesimal? Faz, do ponto de vista hahnemanniano, no meu entender, errado, porque as centesimais não deveriam receber 100 sucções. Mas a farmacopeia, sim, a farmacopeia no Brasil fala isso, tá? Mas se a gente for a Hahnemann, não é isso. É um número menor de sucções e agora aparece a 100. Nessa forma, além da trituração obrigatória das substâncias por 3 horas, na qual ele percebe que o resultado é melhor quando ele tritura. Então, você tem tudo isso. Você tem a trituração, você tem uma desconcentração muito maior, pelo menos 500 vezes maior. Você tem sucções fortes em um número de 100. E você tem também o medicamento ingerido em solução, que é o medicamento que vai poder impregnar o organismo, com repetição de acordo com a necessidade, nada de dose única. Dose única para um caso recente e moderado de doença. Senão você tem que repetir. Na hora que você repete, você vai tudo na 50 milesimal é equilibrado. Se aqui está ruim, você vai um pouco para lá. Se aqui está aqui, você... Então, tudo é ponderado. E o momento que o paciente, que o prescritor consegue saber lidar com isso e que o paciente também aprende quando que ele vai tomar mais medicamento ou menos, esse tratamento deslancha muito mais. E assim, falando em repetição, a gente vê muito comum, né? É uma coisa que eu também sempre falo, que assim, escolher o medicamento, repertorizar o medicamento é uma fase meio chatinha, complicada, mas é a parte mais fácil. O problema é dar acompanhamento nesse tratamento. E o acompanhamento de repetição de dose na LM te traz segurança, coisa que na centesimal, a repetição ela pode gerar um agravamento, e não homeopático, mas um agravamento medicamentoso. Porque às vezes o medicamento está correto, a dinamização está correta, só que a repetição excessiva dessas doses vai gerar um agravamento medicamentoso, coisa que na LM não acontece. Outra coisa interessante que eu queria que você abordasse também, Amaris, dentro do contexto do preparo do medicamento, são o preparo dos medicamentos de origem vegetal, né? Porque o que acontece? A gente já sabe que todos vão passar por trituração, mas na questão dos vegetais, existe, né, a recomendação de Hahnemann do vegetal fresco. Isso dificulta bastante para a gente, né? Muitas plantas não são encontradas no Brasil. Então, você pode fazer 2 coisas: se acomodar e falar, não tenho e pronto, ou ir atrás de soluções para isso, né? Hahnemann usou planta seca na época dele, como a quina e peca, porque elas eram aqui da América do Sul. E não tinha como fazer diferente. Mas a gente vive em outro tempo, onde é possível ir atrás. Dessa maneira, tudo que foi possível fazer
de plantas que nós encontrávamos, fizemos aqui. O que não foi possível, a gente teve a felicidade, o privilégio de encontrar uma pessoa muito interessante, um pesquisador alemão, que se encantou pelas 50 milesimais, leigo, foi a pessoa que mais me ensinou sobre medicamentos homeopáticos. Peter Bartel, posso dar o nome dele, e ele ia pelo mundo atrás das plantas frescas, que a gente acredita que é a melhor qualidade. A insistência de usar plantas, por exemplo, fazer uma trituração de tintura ou de planta fresca, para mim é uma 50 milesimal de pior qualidade. Então, nós denominamos padronizadas para as que foram refeitas, onde a gente tinha todos os parâmetros controlados, conhecidos e controlados. De onde veio o material, quando ele foi coletado, quem triturou, a maneira de triturar sempre foi a padronizada, aqui felizmente está na nossa farmacopeia, e no Manual de Normas Técnicas, e depois foi adotado pela farmacopeia. O tamanho dos glóbulos também é extremamente importante. Então, toda essa farmacotécnica, ela é seguida à risca. Para nós, por exemplo, se você tem que fazer fortes sucções, a gente considera que você não põe no braço mecânico. A gente faz sucções mais fortes e só algumas pessoas hoje, no momento, só 3 farmacêuticas e a Andrea, que eu citei lá no começo, técnica, é que fazem essas 50 milesimais padronizadas. Então, foi a maneira que nós tivemos de nos mantermos fiéis e, inclusive, agradecer ao Biratan Adler, que foi, vamos dizer, o líder desse grupo que pela primeira vez chegou perguntando, questionando, e até hoje trabalhamos, fazemos trabalho juntos. Então, a maneira de agradecer a ele, que me ensinou tanto a trabalhar de uma maneira mais profunda, é fazer isso de uma forma muito... Está na mão de poucas pessoas e está identificado de maneira diferente, tá? Sim, e assim, o que a gente vê, né, por todas essas técnicas que são empregadas, trituração, o emprego mesmo, a dispensação para o paciente na forma líquida, isso vai fazer um despertar totalmente diferente para aquele organismo que está recebendo aquele medicamento, né? Tanto é que, por várias vezes, né, o Hahnemann, a partir do parágrafo 270, ele fala sobre a questão da essência individual. Né? Então, o acionamento dos medicamentos elaborados a partir de LM e que esse paciente vai receber, ele vai ter esse despertar essencial, não só do poder medicamentoso daquela substância utilizada, mas como o semelhante cura semelhante, isso vai acontecer no corpo, no organismo daquele paciente, né? Principalmente naquele acionamento mesmo da homeostase, né? Porque o corpo, ele vai se adaptando. Ele vai se adaptar às manifestações que não são adequadas e às que são adequadas. Então, essa mobilização que eu posso fazer de repetição de dose dentro do contexto do LM, eu posso quebrar esse padrão de adaptação. E com isso, a cada nova dose é um novo estímulo, né? E o que eu acho interessantíssimo, né, que ele começa, né, o Hahnemann, ele começa pensando principalmente na LM, porque o CH, ele é rápido, porém muito forte. E aí ele começa a ter acesso a pacientes que não podem agravar de forma alguma, né? Pacientes sensíveis. E não só pacientes sensíveis, mas pessoas que têm órgãos e regiões sensíveis já adoecidas por longos períodos. Crônicos, que a gente vai falar, né, a respeito da doença, né, quando ele fala, né, no parágrafo ele fala assim de doenças semelhantes e dessemelhantes e doenças complexas. Então, quando a gente pensa em doença complexa, o paciente com doença complexa, não dá para pensar em outra estratégia senão LM, não é verdade? Sem que a gente tenha visto a LM sendo usada em muitos aspectos, desde recém-nascidos, idosos, gestantes, mesmo em aspectos agudos, né? No momento, a gente está com um texto recém-publicado, ele é um projeto em Itajaí,
para pacientes dependentes químicos de cocaína. Então, em quaisquer aspectos têm sido usados. E eu queria lembrar ainda uma outra questão que também tem a ver com a farmácia, que é o seguinte, que é tão lindo, né? Tanto a homeopatia, 50 milesimal, na centesimal, a maioria dos meus colegas pode não concordar, mas a gente tem uma série de dúvidas na centesimal. Na 50 milesimal, como você disse, é um parágrafo da 6ª edição do órgão, ali está descrito como faz. Então não tem como escapar, está tudo ali. Não tem como fazer segredo. Então não é um segredo meu ou de qualquer colega. Esse trabalho foi levado adiante por 30 anos e com a participação de vários outros colegas farmacêuticos durante essa fase toda. Então sempre foi aberto, mas ele é aberto na essência, ele é aberto por Hahnemann, a homeopatia, tudo isso é extremamente generoso. Todos podem fazer. Só uma dificuldade, assim, é chato? É difícil conseguir a planta fresca correta? Isso faz parte do trabalho do farmacêutico na farmacotécnica. E os microglóbulos, que eles têm que ter um tamanho adequado, também não é tão fácil. Mas, felizmente, em nosso país, a gente tem um fabricante de excelente qualidade. Então, nós temos os microglóbulos também. Tudo está aberto, não é segredo. Se você quiser, você faz. Lê um parágrafo do órgão e você faz. Né? Então, é de uma generosidade, de uma sustentabilidade magnífica isso. Exato. E assim, eu vejo assim, o pessoal que tem muita dúvida, né, e puxando sardinha para o meu lado da parte clínica, né, a questão, usar LM em processos agudos ou não, ou só em crônicos ou não. Lá no Organon, né, ele ainda fala também, eu vejo aqui no meu dia a dia, primeiro, LM, ele facilita a questão de repetição. Então, num caso agudo, quando a gente trabalha semelhante com semelhante, o processo agudo tem que ser uma tomada mais intensa. Então, se o LM permite essa repetição sem agravamento medicamentoso, num processo agudo, pensando numa lógica, é muito mais viável usar um LM do que uma centesimal, né? Aliás, desculpa, vai em frente. Então, assim, a questão do agudo, se a gente lê mesmo, parar, analisar, como a gente faz sempre, né? Eu falo que esse livro aqui, eu tive que até encapar de novo, tá? Porque, assim, tá de tanto mexer, de tanto estudar. Ele é tão claro, exatamente como a questão de preparo do LM, ele é tão claro aqui, como a dinâmica da técnica no processo clínico também é claro. Então, assim, se LM permite repetição, num caso agudo, eu preciso gerar mais repetições, a lógica fala, vamos usar LM para evitar agravamento medicamentoso, porque todo medicamento homeopático faz doença artificial. Para quê? Mais forte, para tentar aniquilar a doença natural daquele corpo já adaptado. Né? Agora, nas questões crônicas, se a LM, no parágrafo 200, ele fala que ele tem o poder de trazer o que é a essência medicamentosa em sua força maior, no tratamento do crônico, aquela pessoa que já está com uma doença complexa, aquela pessoa que já está no seu processo de adoecimento crônico, a sua essência já está totalmente aniquilada, já está, assim, adormecida. LM tem o quê? O despertar dessa essência. Gente, é semelhante curando semelhante. Então, no crônico também se usa o LM, mas neste caso, para gerar o despertar dessa essência daquele ser. E é uma maneira de ir tratando com uma evolução no crônico. Hahnemann mesmo fala, por anos a fio, se necessário. Né? Por quê? Porque você vai empurrando, movimentando os sintomas, o seu paciente dia a dia, ou a cada 2 dias, uma vez por semana, o que for adequado para ele. Mas como você vai fazendo isso aos poucos, de acordo com a velocidade que ele pode aguentar de alteração, de modificação, você pode fazendo muito calmamente, um ano depois o outro, e ele tem que ter uma melhora em cada situação, cada vez. Uma coisa que eu queria falar também
é o tal do método Plus, quando você estava falando do agudo, Sim. né? Todo mundo fala, mas usa na centesimal o método Plus. O método Plus, gente, é simplesmente o que Hahnemann passa a falar na sexta edição. Ele fala um pouco antes. Ele fala em doenças crônicas, quando ele está preparando a sexta edição. E ele passa a solubilizar o medicamento e dar o medicamento. Ele carregava como? Carregava em glóbulos. Quando chegava lá, não dava em glóbulos para o paciente. Ele fazia uma solução. Então, essa solução, que na centesimal é chamada de método Plus, embora Hahnemann nunca deu esse nome Plus, na 50 milesimal, você igual usa e você já tem uma solução. E você pode solubilizar uma segunda, um terceiro, um quarto copo. Hahnemann mostra isso no Organon, de acordo com a sensibilidade do paciente. Então, o pacote, para mim, do ponto de vista farmacêutico, farmacotécnico e a posologia, e o acompanhamento de casos clínicos, embora eu não faça clínica, fui paciente muitos anos com a 50 milesimal, minha família, meus filhos, e acompanhando os próprios pacientes na farmácia, pesquisas que a gente tem feito, para mim o pacote é perfeito. E é uma pena que é pouco utilizado ainda. É menos prescrito, vários colegas não fazem, acham que não vale a pena, que é difícil. Então, realmente é uma pena. Para mim, deveríamos desenvolver mais a 50 milesimal. Isso eu percebo, né, quando eu vou fazer uma prescrição, por várias vezes o meu paciente vai buscar em algumas farmácias e não encontra, né? Então, eu não tenho tanta liberdade e por vezes, vocês sabem muito bem, eu falo, Mari, eles têm aí, porque o pessoal aqui da região não tem. E essa questão de pouco uso, eu tenho uma farmácia, né, que recebe muitas minhas prescrições aqui no ABC Paulista, e a própria farmacêutica fala, Ana, aqui na região só você e mais uma médica prescrevem em LM. Então, gente, peraí, cadê o pessoal que está prescrevendo efetivamente e está fazendo a homeopatia regrada pelos 4 pilares, né? Então, porque tá tudo ali. E a observação que eu falo o seguinte, né? Que ele coloca, né? Tem muita gente que fala o seguinte: se tá melhorando, continua tomando. O LM é o grande, né, interessante da história, que ele fala por várias vezes, né? Até eu coloquei o parágrafo para não esquecer aqui. No 281, ele fala o seguinte: quando você percebe que o quadro da doença natural já está estável, já está equilibrado, na verdade ele está neutralizado, ele fala do uso, inclusive, do placebo, né? Ele fala, olha, deixa esse paciente ou sem tomar nada, ou com uso de placebo, porque se ele usar, e isso eu uso demais com os meus pacientes, explicando que a homeopatia tem muita questão matemática e gráfica, né? Aí eu até desenho, se o seu gráfico, você está atingindo aqui a estabilidade, e quando para o medicamento, esse gráfico continua progressivo na melhora, significa que o seu corpo já teve o despertar e não precisa mais uso do medicamento. Agora, parou o medicamento e o paciente, às vezes, ele fica até meio inseguro. Ana, mas eu vou parar? Eu falei assim, vai parar sim, porque eu preciso. Você não... Eu brinco e falo assim, olha, você não nasceu com kit medicamento quando você nasceu. Se você não nasceu com kit medicamento, é porque a cura está dentro do seu corpo, no seu organismo. Então, quando você usa o medicamento e você cessa o uso, porque as doenças naturais não apresentam mais sintoma algum. Você para. O quadro continua estável, porém com progressão de melhoria, é momento da parada do medicamento. Agora, ele fala no 281, aconteceu o seguinte, parei o medicamento e o paciente começa a retornar alguns dos sintomas naturais, retorna o medicamento. Certo. Né? Então isso é muito viável, eu falo que é mais prático de trabalhar, né? Uma vez que você percebe como funciona, é muito mais prático. Para nós também na farmácia, mesmo que a gente esteja só orientando, atendendo o paciente que venha com a prescrição, a gente também consegue fazer isso muito melhor. Exceto quando a compreensão do prescritor também não é tão boa da sexta edição, né? Como dose única, como LM em glóbulos. Nós mesmos tivemos que trabalhar com LM em glóbulos, tivemos que desenvolver isso. Por quê?
por causa de pacientes alcoólicos, dependentes de álcool, onde então a gente não queria dar um medicamento em gotas alcoólicas. Então, fizemos com glóbulos e foi bem, vamos dizer. Não o suficiente para que os outros pacientes aí passassem a tomar glóbulos, né? Mantivemos as gotas, mas é uma possibilidade também. Como farmacêutica, acabei tendo várias experiências, às vezes até de misturas. Por exemplo, a doutora Isabel Horta, uma médica que usa muito organoterápicos em Minas Gerais, ela começou a querer fazer uso de LM, né? de partes cerebrais. Mas então, um paciente com Parkinson, por exemplo, ela queria dar 3, 4 medicamentos em LM. Como ia fazer isso? Então, tivemos que desenvolver. Isso tudo foi incorporado pelo Manual de Normas Técnicas da BFH. Então, tivemos que fazer uma formulação em LM, tá? Para atender, porque não é isso o papel do farmacêutico na farmacotécnica? Atender a necessidade do prescritor. Então, a gente fez e a experiência dela foi legal. Então, não vamos tornar isso um segredo, vamos publicar de maneira que todos tenham acesso, né? Sim, sim. Então, para mim, é tudo de bom mesmo, a 50 milesimal. E outra dúvida também que os clínicos eles apresentam é o seguinte, né? Primeiro, quanto tempo deve durar o uso de uma 2LM ou de uma 3LM, né? Em que momento eu devo pular, né? Ir para cada lugar. O Hahnemann também ele fala, né? E ele fala o seguinte, né? Que é a observação, nada é mais válido do que a observação. Porque cada paciente tem o seu tempo reacional. Então, eu falo para os meus pacientes quando eles começam o tratamento, falo, você é minha caixinha de surpresas. Por que uma caixinha de surpresas? Porque eu preciso entender o tempo reacional dele. Tem paciente que vai trazer retorno em 2 dias. Tem paciente que vai dar o retorno em horas. Eu tive essa semana, né? Eu falei, gente, que é interessante isso, né? Essa semana mesmo eu tive uma paciente que ela tomou o medicamento em LM na terça à noite e na quarta pela manhã ela já começou a ter resultados. E aí ela me fala, só que assim, eu nunca falo o que é, para não trazer sugestão, nada, né? Eu só falo, observe, se observe. Ela me mandou mensagem e falou assim, Ana, que essa é uma coisa que nós homeopatas, a gente precisa ter esse canal aberto a esse paciente o tempo inteiro, porque ele tem que trazer feedbacks. Então, uma coisa que a gente às vezes vê, infelizmente, é que assim, o medicamento ele é dado por 3 vezes ao dia durante 1 ano. Né? Então, não dá, não, né? Não dá. Então, o meu paciente, eu falo assim, em até 5 dias. Em até 5 dias, então pode ser antes, me mande feedbacks. E aí, quando ela me mandou o feedback, ela tomou terça-noite, na quarta, ela me mandou umas manifestações, e ela falou assim, Ana, será que isso é do medicamento? Aí eu falei assim, aí eu peguei, juro, peguei a matéria médica e mandei para ela, né, que agora tá tudo mais online, mandei a matéria médica, olha, lê isso aqui. Ela, meu Deus do céu, como pode isso? Né? E um aspecto extremamente crônico, de anos que ela tinha, e o medicamento durante a noite fez todo o trabalho, claro. Eu falo que a homeopatia ela é muito educada, porque o medicamento homeopático ela que entra no seu corpo, fala o seguinte, eu tenho essa capacidade, qual você quer que eu te ajude? E o organismo que vai responder, né? Do que ele pode, o que ele precisa ser ajudado, né? Eu queria colocar, assim, algumas dificuldades que a gente tem de fazer LM, isso do preparo, da farmacotécnica, né? Então, por exemplo, a gente já falou das plantas que não são encontradas frescas aqui. Então, o que eu posso fazer? Ou comprar de alguém fora, que eu saiba que tem uma boa qualidade, ou então, e aí eu separo, quer dizer, não fui eu que fiz, não é a que eu chamo de padronizada, ela tá lá, ela tem tal origem. Ou então fazer mesmo de uma tintura ou de uma planta seca, que é bastante pouco adequado. E a dificuldade também que existe de nosódios, por exemplo, na 50 milesimal, porque a gente tem que triturar 3 horas o material. Então, se fosse o caso agora uma secreção de um doente atual, 3 horas em contato triturando. Então, isso vai gerar uma dificuldade extra. E também
queria lembrar, então, também isso é interessante. Se você não tem o material, por exemplo, vamos dizer que eu consegui um veneno de cobra, uma aranha, alguma coisa numa potência mais elevada, ou que eu fiz a trituração e não guardei, não pude guardar. Ou que eu não fiz trituração, que eu já fiz uma solubilização, ou que eu fiz uma tintura. Se eu não tenho material de partida, eu não consigo fazer 50 milesimal. Então, isso é uma limitação, às vezes, bastante importante. Por que você não pode fazer? Né? Então, não é tão difícil da gente entender. E também queria citar aqui, há anos atrás, quando nós passamos a frequentar um ambulatório médico na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Era bem antes dessa atenção, assistência farmacêutica, do farmacêutico clínico, né? E foi uma experiência muito interessante, porque nós íamos e acompanhávamos consultas. Nós fazíamos o medicamento, fazíamos uma pré-consulta, uma pós-consulta, preparávamos e dávamos o paciente, orientávamos como, mas também participávamos da consulta. E aí foi muito interessante quando a gente vinha, e não só também minhas colegas, às vezes menos experientes, e falava assim, nossa, lembra o seu Antônio? Aquele que nem saía de casa. Agora ele veio sozinho para a consulta, ele está ótimo, e aquela dor toda que ele tinha sumiu. Então, isso era tão bom quando a gente não tinha participação clínica, mas eu falava, olha, tá vendo? Esse é o medicamento que a gente faz, né? Ele é capaz de fazer isso. E também pode ser para uma pessoa simples, que não tem uma sofisticação, uma cultura, você explica para ele, você todo dia, ou dia sim, dia não, o que for, você agita o frasco, tá em Hahnemann também, toma uma gotinha e qualquer coisa diferente entra em contato, como você está falando. Às vezes a pessoa voltava um mês depois, totalmente melhor, feliz, né? Você falava assim, como é possível? É tão diluído, né? Como é possível? Não, Então, assim, o que a gente percebe, né? Deixa só que o pessoal tá falando que quer o e-book grátis. Eu fiz aqui um mimo para vocês, tá? Então, quando a gente viu que ia fazer a live, eu fiz um mimo. É um e-book bem simples, com alguns princípios básicos da homeopatia. Quem quiser é só acessar esse link que tá aqui, ó, academiadinamis.com.br/live_Amarilis, com Y no final. É só clicar ali e vocês já vão ter acesso ao PDF. Ficou fofo, ficou bonitinho, Marisa. Você não viu ainda, mas assim, mas é um mimozinho para vocês, aí um presentinho, tá? Então, assim, o que a gente percebe também, né, Marisa, dessa questão mesmo do medicamento, eu já tive experiência, né? Eu já até contei algumas vezes, dentro de um contexto de UTI, né? Em que os parâmetros, eu fiz um teste ali dava aguinha, né, só água sem nada, e depois usava o medicamento homeopático, e assim, os parâmetros, porque o legal da UTI é isso, né, parece que louco falando, mas assim, é legal que tá tudo ali, o parâmetro tá tudo ali colocado, e era questão de 2 a 3 minutos, os parâmetros alteravam completamente no benefício, é óbvio, que bom, né, porque a cura tem que ser rápida, suave, né, e duradoura ou permanente, mas os benefícios eram muito rápidos, né? Então, como que pode falar que a homeopatia, ela demora para funcionar e tudo? Então, assim, o uso da LM permite, e eu tenho, até quando eu falei que ia ter a nossa live, eu tenho o meu grupo, né, de alunos, né, e que eu mandei para o pessoal, e eu tive 2 alunas que falaram assim, Ana, não esquece de falar, eu só uso LM agora. E hoje, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, elas colocaram para mim que os grandes resultados que elas têm tido nas últimas semanas estão vindo dos medicamentos prescritos em LM. Mas elas têm uma habilidade técnica em fazer uso disso também. Né? Então, claro, o estudo é muito importante, eu vi até escrito aqui, eu vou usar esse padrão aqui da consultoria magistral. O preconceito deve parar, porque só existe preconceito porque não existe estudo, não existe conhecimento. Né? Então, quando a gente estuda, a gente não fica com aquela preguiça de dar aquela lida básica no organon, de mexer, fuçar e tudo mais,
né? Eu falo que a minha é cheia de post-it aqui, né? É porque, assim, o Organon, ele é muito fácil de ler. Parece que não, mas eu acho lindo o Organon que ele faz o seguinte, o Hahnemann ele explica, no próximo parágrafo ele fala, deixa eu explicar diferente, e no terceiro parágrafo assim, deixa eu desenhar para ver se você entendeu, né? Então, não é? Eu sinto isso, né? Os meus alunos que estudaram Organon comigo, falam assim, Ana, é claro, realmente, olha aqui, ele fala, deixa eu falar diferente. Né? Então, é fácil a homeopatia, eu acho que, não sei se você concorda comigo, Amarilis, mas a homeopatia, ela é uma técnica, ela tem uma lógica. Então, se a gente seguir essa técnica, essa lógica, os caminhos que são colocados, não tem como errar, não tem como errar. E a 50 milesimal, ela é de maior padronização da técnica. Portanto, o que você espera daquele medicamento é muito mais padronizado mesmo. Vou falar aqui como um elogio, né? Mas o Dr. Ubiratan Adler, que eu já citei anteriormente, é uma pessoa extremamente exigente. E para mim foi assim, um dos pontos mais felizes da minha carreira profissional, quando então ele falou em público, agora, quando um paciente não vai bem, que a gente tinha refeito todos os medicamentos, agora quando o paciente não vai bem, eu sei que eu errei a escolha do medicamento, porque o medicamento está certo, está correto, e eu sei o que eu posso esperar da ação do medicamento. Claro que existe o paciente também, mas eu sei o que eu posso esperar, eu tenho uma variável a menos, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Esse grupo de médicos continua acompanhando de perto. A doutora Lívia estava presente na live, está presente, e faz trabalhos super interessantes com respiratório. Todo ano ela tem ido no curso de homeopatia, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, como convidada, para contar como que pode, né, o que a clínica da homeopatia pode fazer. E conta bastante, inclusive usando essas questões, tratando doentes respiratórios. Chegou num paciente autista, né, que causou um grande problema na sala de espera e que ela teve que mandar a mãe embora. E a mãe falou, puxa, além de meu filho ser autista, ele ainda tem uma bronquite horrorosa. Por favor, me ajuda. Então ela falou para a mãe voltar uma outra vez, sem o filho, era um filho já adolescente, bem grandão, forte e vamos dizer, um pouco agressivo. E ela contou, então, para a doutora Lívia os sintomas, ela falou, bom, não sei se vai dar certo. Medicou com o que a mãe passou, e um mês depois o garoto estava na sala com a mãe, todo afável, sem problemas. Ele vem à farmácia hoje com a mãe buscar medicamentos, e um dia até ela mandou uma foto do garoto dando um beijo nela, né? Assim, totalmente, quer dizer, um autista que mudou completamente o comportamento, além de melhorar a questão respiratória. Claro que isso não é só LM, isso é homeopatia, antes de mais nada. Mas a LM, ela ajuda o prescritor a modular com muito mais delicadeza e sensibilidade e ter uma ação mais certeira e precisa, né? Então, acho que esse é o grande valor da 50 milesimal, para agudo, para crônico, para o que for. Né? Não, e os acionamentos são muito perceptíveis na LM também, dentro das esferas física, emocional e mental. Sim. Né? Parece que ela faz assim, ela chega e vai olhando tudo, todas essas esferas, num momento só. Né? Então, o paciente ele parte de uma clareza mental que faz com que ele perceba quais caminhos ele deve seguir, e isso faz que a resposta orgânica também seja assim. Né? A homeopatia, todo mundo sabe, aqui eu estou vendo que está lotado de homeopatas aqui, eu estou vendo assim, nossa, muitas pessoas aqui, se eu falar todos os nomes, eu estou felicíssima de ver todos aqui, estava com saudade. Mas o que é homeopatia se não o acionamento de uma força vital?
né? Então, eu falo que eu gosto muito do Laércio do Egito quando ele fala de inteligência vital. Eu acho lindo isso. E esse acionamento, essa habilidade, essa técnica do homeopata, nada mais é do que direcionar essa inteligência vital, despertando essa inteligência vital. A gente vê pacientes aí altamente responsivos, seja na questão imunológica, inflamatória, no que importa, mas na verdade a força vital está lá, só que muito mal direcionada. Quando a gente faz essa adaptação de direcionamento dessa força vital, o paciente responde assim, ó, tuf, muito rápido, porque ele já tem a força, mas ela está sendo mal conduzida, mal direcionada. E quando tem esse despertar da essência, não tem como não dar certo, né, Marília? Não tem como. Até tem, mas realmente tudo fica mais facilitado. Sim. A gente já vai chegando para o final, né? Eu gostaria só de repetir aqui alguns aspectos. Um que, infelizmente, realmente não tem medicamento em 50 milesimal não há potência 50 milesimal de todos os medicamentos. E alguns é muito fácil de entender, como uma secreção virulenta, por exemplo, né? Outra é que se você não tem acesso ao material, seja material fresco, seja leite de leoa, por exemplo. Tudo bem, se me arrumarem o leite da leoa, eu vou fazer 50 milesimal sem problema. A questão é como chegar no material fresco ou não, né? Outra é a maneira de usar, que você pontuou também, de passo em passo, e Hahnemann deixou isso claro. A gente só, então, da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5, conforme aquela ação daquela potência se esgota no organismo. Outra é um pedido para não prescreverem a LM1, porque é uma questão de manter os estoques. Se é difícil, e se eu conseguir um leite de leoa, por exemplo, e todo mundo quer LM1, isso se acaba, né? Especialmente se tiver o fornecimento para outras farmácias, mais rapidamente ainda. Então, a gente pede que seja do LM2 para cima, e não há prejuízo do ponto de vista clínico, né? Se o paciente começa na 2 ou se começa na 1. Não inventar, né? Não fazer grandes invenções, não começar a pedir uma LM47, onde a farmácia fala, mas espera aí, de onde vem isso? Né? A menos que já tenha tomado a 2, a 3, a 4 e chegou na 47, é possível, mas não vindo do nada. E às vezes a gente recebe prescrições assim também, de potências altas, onde você fala, mas como? Mais de 30 anos nunca houve esse pedido desse medicamento, chega nessa potência alta. E o pior é quando encontra em alguma farmácia depois, que você nem nunca ouviu falar, mas aí já é outra questão. E mais uma coisa eu estou absolutamente aberta, assim como a homeopatia é aberta, o órgão é aberto, toda a filosofia farmacotécnica homeopática, para repetir isso, para detalhar aspectos da farmacotécnica homeopática e mesmo detalhes da posologia. Então, quem quiser, a gente pode, hoje é tão fácil, né? Esses recursos eletrônicos, esses recursos virtuais, estou totalmente aberta a repassar isso que eu levei, uns 30 anos da minha vida vivenciando, né? Tá? Não, com certeza. Tá quase acabando, daqui a pouco você sabe o Instagram barra, eu só tenho a agradecer, né, você ter aceito o convite, foi uma honra, Master. Quem me conhece sabe a minha admiração por você, sempre, no começo da minha vida, sempre foi, né, minha vida profissional, eu falei, um dia eu conheço essa mulher, e estar aqui com você, nossa, não tem nem Eu que te agradeço, é um privilégio acompanhar todo o seu desenvolvimento tão rápido, e também para a clínica, como é o seu caso. Estou sempre à sua disposição, Ana Paula. E a gente está aqui junto e a mesma coisa, gente. O que precisar, estamos aí à disposição. Hoje tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp. Então, estamos à disposição. Manda perguntas e tudo mais. Não esquece aqui, ó, toca o e-book aqui, quem quiser, né, baixar ali. Depois eu vou deixar certinho o link, que tem um pessoal que parece que não está conseguindo baixar. Mas aí eu vou deixar o link aqui, vou deixar gravado no IGTV. Então, quem gostou dessa live, por favor, compartilha aí com a galera,
para todo mundo, porque como eu vou falar como eu sempre falo, conhecimento é a grande ferramenta. Então aqui vocês estão com uma aula grátis e muito, muito rica. Então compartilhem com a galera. E tô vendo aqui, ó, todo mundo falando maravilhoso, mais lives também. Então a Marilis podemos fechar com chave de ouro, e hoje a gente ganhou nosso sábado, porque eu tô com uma felicidade aqui que não tem cabimento. Eu tô levando também para um canal de YouTube do Instituto HN Cristiano, para homeopatia e outras terapias integrativas e complementares. Então, é um privilégio também ter essa conversa com você para lá, e espero que seja a primeira de muitas, tá? Quero agradecer a atenção, o tempo dos meus colegas e me colocar totalmente à disposição. Tá bom? Estamos juntas aqui, homeopatia é para todos e conhecimento é para todos, né? Mas tem que estudar, né, galera? Vamos estudar e vamos começar pela base. Vamos estudar, tá? Porque quando a gente vê, eu quero, mas sem estudo não dá, né? Não. Ó, beijo para todos.